Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar a nossa live de hoje. Temos um assunto importante para tratar. Um assunto muito atual e importante para tratar agora. Vamos aguardar mais uns instantes, o pessoal está entrando e a gente já começa, tá bom? E vamos iniciando aqui. Bom, a nossa live de hoje, ela vai falar a respeito de um assunto importante que a gente já está tratando nos últimos 3 dias, na verdade, porque... Vamos pegar aqui... Ok, vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Já vai começar. Vai dar 9 horas agora. Vamos esperar dar 9 horas e a gente começa. Tudo bem, gente? Boa noite, como vocês estão? Pessoal, vamos iniciar, porque a nossa live de quarta-feira ela tem um horário mais restrito por conta de ser dia de semana mesmo. Então, eu gostaria de fazer vocês bem-vindos, comunidade. Que bom que vocês estão aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto importante. Está rolando aí um vídeo que eu estou disponibilizando ele aí no perfil, que está falando a respeito da violência contra a mulher. E eu disponibilizei esse vídeo faz 3 dias e a gente conseguiu uma visualização super boa nele, está com quase 30 mil visualizações e conseguimos 250 compartilhamentos. Então, caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo, por favor, nos ajudem a compartilhar esse vídeo. Tá? É um vídeo que nós estamos falando a respeito do respeito que a gente tem que ter com a mulher, de não ter violência contra a mulher, de não agredir a mulher. Então, eu até pedi uma ajuda para vocês nesse vídeo, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, para que muitas pessoas tenham acesso a essa informação. O meu objetivo é que nós sejamos muitos, nos unindo numa única voz, né? E em cima do vídeo está escrito assim: quando uma mulher diz não, é não. E é isso que a gente fala no vídeo. Isso é o tema do vídeo, tá? É um videozinho de 4 minutos que tem lá. Então, se vocês ainda não viram o vídeo, por favor, vejam o vídeo e façam essa gentileza. Nos ajudem, compartilhem esse vídeo, tá? Curtam o vídeo e compartilhem ele, para que o TikTok possa distribuir esse vídeo, tá? Vamos nos unir contra a violência, contra essa agressividade tão constante que tem contra a mulher, tá? Isso é importante. E aí, como essa conversa está acontecendo já há 3 dias, a nossa live de hoje ela vai tratar de um assunto bastante importante e que a gente tem que tratar ele com toda a seriedade, que é a questão da raiva. Então nós vamos falar sobre raiva hoje. Então nós vamos cuidando da raiva com atenção, corpo e mente em harmonia. O objetivo central é que a gente possa entender que a raiva, a partir da prática da atenção consciente e da escuta compassiva, de fala amorosa, é a base para que você possa conseguir observar o seu cotidiano e entender por que você está sentindo aquilo e melhorar aquilo.
Todas as pessoas têm raiva? Todas as pessoas sentem raiva. Em maior ou menor grau, em determinados momentos da vida, você vai sentir raiva. Não tem como a gente não sentir. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, a gente se depara com a raiva. E aí a gente precisa aprender a cuidar da raiva. E por que eu falei que a gente precisa cuidar da raiva? Porque eu já comentei algumas vezes com vocês que quando a gente tem um problema, a gente tem que olhar ele de frente, a gente não pode se esconder dele. E com a raiva é a mesma coisa. Você precisa olhar para ela de frente, para entender por que você está sentindo aquilo. Então, vocês já perceberam que pessoas, mesmo que elas venham de famílias que elas têm famílias que têm princípios, né, de não agressão, de cuidado, de respeito à mulher, pessoas que já têm um ensinamento desde criança, que falam, olha, a gente não pode ter esse tipo de comportamento, a gente tem que cuidar, honrar, etc, etc. Ainda assim essas pessoas são agressivas? Então, isso mostra que a questão da raiva, ela não é um defeito de caráter. A raiva, ela é uma condição humana. Isso mesmo. Mesmo quem viveu dentro de padrões, que teve boa educação, princípios morais e religiosos, a pessoa sente raiva. E tudo bem. O que importa é o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com a raiva que você está sentindo? Será que a gente pode deixar a raiva extravasar e a gente ser ignorante, a gente tratar as pessoas mal e alguma coisa assim? Não. Talvez você esteja pensando assim, mesmo eu sendo uma pessoa tranquila, por que eu fico irritado às vezes? Por que a gente se irrita? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. A raiva, ela não surge do nada. A raiva, ela surge, ela é alimentada por uma série de coisas que a gente consome. Então, a pessoa, ela sente raiva, acreditem, se você ingere alimentos muito pesados, estimulantes, substâncias tóxicas, tudo isso alimenta o desequilíbrio do corpo. Todas essas coisas alimentam o desequilíbrio do corpo. E aí tem outras coisas que alimentam essa agressividade na gente, que é a questão daquilo que você alimenta a sua mente. Então tem pessoas que alimentam a mente com músicas violentas, filmes violentos muito pesados, conversas negativas, ambientes tóxicos. Todas as coisas que você alimenta a sua mente, em dado momento, isso acaba se tornando realidade. Luiz, como assim? Vamos lá. A nossa mente, algumas pessoas eles entendem que a mente e o corpo são duas coisas separadas, tá? Então você tem a sua mente e você tem o seu corpo. São coisas que não se misturam. Tem pessoas que entendem isso assim. Então, imagina, eu posso ver o que eu quiser, não tem problema nenhum. Eu posso assistir todo dia aqui filme violento, escutar música violenta, tá tudo certo, nada vai acontecer, tá tudo bem. É óbvio que uma pessoa que escuta alguma coisa agora, ela não vai sair ali cometendo um crime. Mas quando você consome isso com constância, e aí a gente percebe muito isso, quando você começa a consumir isso com constância, a sua mente, ela vai guardando todas aquelas informações. E em dado momento, quando o seu corpo precisar reagir, ela vai usar essa informação e vai fazer o seu corpo tomar aquela ação. Por quê? Porque corpo e mente são uma coisa só.
Aquilo que o corpo executa é aquilo que a mente determina. Então, nós sempre aprendemos, né, desde de quando a gente é criança, a gente fala que os mais velhos sempre falavam isso: olha, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você alimenta a sua mente. Então, a gente não fica alimentando a nossa mente com coisas violentas. Por quê? Porque se você alimentar a sua mente com coisas violentas, com materiais impróprios, etc., você vai acabar criando hábitos que você não deveria ter. E aí a probabilidade de que você tenha essa ação mais violenta e mais agressiva é muito grande. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta o nosso corpo. Então, tanto com alimentos mesmo, alimentos físicos, comida, como com alimento que a gente tenta nutrir a nossa mente. E por que isso é importante? Porque se você alimenta todos os dias a sua mente com ódio, com violência, com julgamento, é natural que em algum momento da sua vida você você transborde isso. E aí quando você transborda isso como raiva. Então, é urgente que a gente pare de consumir esses venenos. Cada vez que você escolhe o que assiste, ouve ou come, você está escolhendo como sua mente e como seu corpo vão reagir ao mundo. Então, é muito interessante isso, porque as crianças, quando você começa a cuidar das crianças e ensinar as coisas desde criança, você sempre toma cuidado com o que você fala. Olha, não fale isso na frente da criança, olha, não deixa a criança ver isso, olha, não deixa a criança ver aquilo. Por quê? Por que a gente fala para a criança que a criança não pode, por exemplo, ver nenhum tipo de filme de agressividade, nem filme de armas, etc.? Por que a gente cuida que a criança não veja esse tipo de coisa, mas nós adultos vemos isso normalmente, não tem problema? Será que nós somos... a nossa mente ela muda? A absorção de informação muda depois que a gente fica adulto? Não, ela não muda. Não muda. Então, o que acontece é que a criança não tem a capacidade de ir lá e desligar a televisão e mudar de canal. É só isso. Porque a absorção daquilo na mente não muda. A absorção é igual. Você continua bombardeando a sua mente com todo esse tipo de informação, a probabilidade de que você tenha problemas é muito grande. Então, é importante que a gente evite alimentar tanto a nossa mente com esse tipo de material. E aí, mas o que isso tem a ver com aquilo que está acontecendo hoje e com todo esse problema que a gente está levantando a respeito da agressão contra a mulher? Infelizmente, o homem, desde pequeno, ele cresce aprendendo que aquilo que quando a mulher diz não, é sim. O homem aprende isso desde pequeno. Se não aprende dentro de casa, porque a gente sabe que algumas famílias não ensinam isso, aprendem isso na rua. E como é que a gente sabe que a pessoa aprendeu isso? Porque ele age dessa maneira. Existe uma cultura que ensina que a mulher tem que obedecer e o homem tem que mandar. Só que isso não existe. O homem não manda e a mulher não obedece. O que acontece é que o casal, homem e mulher, compartilham as coisas que eles precisam fazer juntos. Quando você é um casal, não tem quem manda e quem obedece. Você tem duas pessoas que compartilham a vida. São duas pessoas que compartilham o que eles vão fazer, como vão fazer, de que maneira vão fazer. Então, todas essas coisas são muito reais. E é importante que isso seja assim. É importante que a gente faça com que as crianças desde cedo entendam isso.
Muitas vezes eu comento assim, vocês fazem ideia do que vocês vão deixar para as gerações que virão depois? Porque essa é um pensamento interessante. O que nós estamos deixando para as gerações que virão depois? E é justamente isso que nós vamos deixar para quem vai vir depois, para os nossos filhos, os netos, os bisnetos. É uma sociedade que viva de maneira mais equilibrada. Só que isso tem que começar agora, no momento presente. É neste momento que isso precisa começar. Porque se a gente não começa isso agora, lá na frente é muito difícil corrigir isso. Então, se vocês perceberem, na nossa vida, a gente observa a raiva em várias situações. Então a gente tem no casamento, quando nós sentimos que nós não somos ouvidos, no trabalho, quando nós somos injustiçados, na escola, quando os nossos filhos se sentem pressionados, com os amigos, quando nos sentimos que somos traídos, e até com os nossos vizinhos. Por conta de coisas pequenas, acabam gerando brigas enormes. Então, quem pode dizer que nunca perdeu a paciência por conta de um motivo aparentemente, uma coisa muito pequena? E é justamente nesse ponto que a prática da atenção consciente faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Então, você não está errado porque você sente raiva, mas você precisa aprender a não ser dominado por ela. Como eu já tinha comentado com vocês, corpo e mente são duas coisas que não são separadas, elas são juntas. E por conta de serem juntas, você acaba tendo para muitas pessoas, um problema grande demais. Por quê? Porque a pessoa acha que não existe essa conexão. As pessoas acham que elas podem ver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e que elas nunca vão mudar, nada vai ser alterado nelas. E nós precisamos compreender que esse respeito que todos nós precisamos ter nos nossos relacionamentos, tanto o homem com relação à mulher, e da mulher com relação ao homem. Nós precisamos ter esse respeito um pelo outro, e isso precisa continuar. E isso tem que ser ensinado desde que nós somos crianças. Eu vou só mexer na câmera aqui só um pouquinho, tá, gente? Eu vou afastar ela um pouquinho aqui. Ok. Eu já comentei com vocês uma vez que eu tinha aproximadamente 7 anos e nós morávamos em Itatiba, que é a cidade onde eu nasci, e meu pai estava indo de carro para o trabalho e eu estava no carro com ele. Por volta de 7 anos eu tinha. E aí nós estávamos falando a respeito de uma série de coisas, sempre fui muito curioso, questionando um monte de coisa para o meu pai. E num dos questionamentos que eu fiz, ele falou para mim que quando uma mulher diz não, é não. E eu lembro dessa frase de forma muito nítida, e eu já tenho 48 anos. E essa frase foi a frase que eu nunca esqueci dela. Por quê? Porque ela fez todo sentido naquele dia, porque eu perguntei, e depois que eu me tornei adulto, ela fez mais sentido ainda. Por quê? Porque quando você entende que você precisa respeitar as pessoas, quando você entende que você precisa respeitar as pessoas que estão junto com você, que você precisa respeitar a pessoa que está do seu lado, então essa frase tem que valer, ela tem que valer ouro para você. Então é muito importante
que a gente compreenda que esse tipo de informação tem que sair de nós desde que nós somos pequenos. Se a gente não ensina os nossos filhos hoje a tomarem essas ações, se a gente não ensina os nossos filhos hoje a agirem dessa maneira, o que vai ser? Nós todos viemos de uma... Todos que eu digo, né? As pessoas da minha idade, nós viemos a grande maioria de nós veio de relacionamentos familiares muito rígidos. Pais que dificilmente conversavam sobre algum tipo de assunto diferente. E muitos já sofrem com isso desde que eu era criança. A gente escutava falar sobre isso. Mas não como hoje. Hoje isso tomou uma proporção muito grande. Então, adolescentes hoje estão sofrendo agressão. Agressão de pessoas da mesma idade e agressão de pessoas mais velhas, porque alguns adolescentes estão se envolvendo com pessoas mais velhas e estão sofrendo agressões sem parar. E essas agressões, elas não são só agressões físicas, são agressões verbais, agressões psicológicas. E tudo isso porque a pessoa tem dentro dela uma raiva, algo que ela não sabe controlar. Ela não sabe, quando ela recebe um não e o corpo dela reage com raiva, ela não sabe controlar essa raiva. O que ela sabe fazer é: vou agredir. Então, se a gente pensar que a gente não precisa resolver, a gente não precisa se destruir porque nós não tomamos cuidado com o que acontece conosco. Nós precisamos viver com atenção consciente, e isso é extremamente importante. Muitas pessoas elas acham que esse tipo de comportamento, de ação agressiva, muitas vezes você vai fazer uma terapia e aquilo vai resolver. A terapia de fato ajuda, mas se você continuar comendo e bebendo esse veneno da agressão todos os dias e da raiva, não adianta a terapia. A terapia ela é muito importante, mas quem está passando pela terapia, a pessoa que está sentindo isso, ela precisa dar os passos na direção de não consumir mais esse tipo de informação. E é muito difícil nos dias de hoje a pessoa decidir isso. Eu vou comentar uma coisa interessante com vocês, que eu estava comentando com a minha esposa hoje de manhã. Esse vídeo que está falando sobre agressão feminina, ele está aí há 13 dias. Nós tivemos 20... Agora acho que deve estar quase com 30 mil visualizações. Então assim, eu tenho 30 mil visualizações e eu tenho 3 mil curtidas no vídeo. Então eu tenho 10% do total, eu tenho 10% de pessoas que foram lá e curtiram aquele vídeo. Os outros 90% ou simplesmente só passaram pelo vídeo, ou são pessoas por quem esse assunto não interessa, ou são pessoas que de repente sofrem agressão e não podem de jeito nenhum curtir uma coisa dessa, porque se ela curtir ela pode ser agredida. Então existem algumas possibilidades aí. E eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã cedo, falando sobre isso. Eu falei, olha que coisa interessante. Nós temos 10%, não era nem 10% de manhã, não tinha nem chegado a 10%, acho que 8,7% de pessoas que curtiram o vídeo, de quase 30 mil. E por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes esse assunto,
ele não é um assunto que ele é levado muito a sério. O assunto de você ter essa situação de agressão, muitas vezes ele não é levado a sério pelas pessoas. Ou as pessoas não querem se envolver nele, ou as pessoas não gostam de falar sobre ele. Porque, eu não vivo isso, então tudo bem. Mas nós temos filhas, nós temos irmãs, nós temos mãe, nós temos, né? E tem as mulheres que não fazem parte da nossa vida, mas que são mulheres e que também precisam ter respeito, precisam ter segurança. Então, é um assunto que é muito interessante observar como é a interação das pessoas quando você fala sobre esse assunto. E aí eu estava pensando nesse assunto e por isso que eu resolvi falar a respeito da raiva. Porque a gente percebe isso. Então as pessoas elas consomem músicas agressivas, vídeos de briga todos os dias as pessoas veem, ambientes estressantes. As pessoas têm ambientes estressantes no trabalho, na condução, muitas vezes em casa. E aí a pessoa, como ela não sabe entender tudo isso, ela só absorve e depois explode. E a gente percebe isso. As pessoas chegam cansadas, estressadas do trabalho, gritando, xingando, esbravejando. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma série de coisas em volta dela e ela absorve tudo isso, não sabe o que fazer com isso, e na primeira oportunidade ele explode. Pessoas que nunca sofreram nenhum tipo nunca receberam nenhum não na vida, um não de verdade. Pessoas que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com as suas próprias emoções, não têm inteligência emocional. Então uma pessoa que não sabe lidar com a perda, não tem inteligência emocional, não sabe lidar com os nãos que a vida obrigatoriamente dá a todos nós, ela acaba causando um monte de problemas a si mesma e aos outros. E tudo isso por quê? Porque independente de como você veio da sua infância, nós precisamos começar a ter consciência de que, ok, eu não recebi o que eu acredito que eu deveria ter recebido. Tudo bem. Isso é possível? Sim, é possível. É possível porque a nossa geração, essa geração de agora, né? Ela tem muito mais acesso à informação e ela está muito mais aberta a certos diálogos que a gente não tinha quando a gente era mais novo. Então, isso é uma situação importante. Nós não tínhamos acesso a esses diálogos e eles têm hoje. Eles falam abertamente hoje a respeito de assuntos que a gente nem sonho falaria. E é justamente por isso que é importante demais ensinar tanto a eles quanto a nós mesmos o que fazer com a raiva. Mas beleza, eu já entendi que a raiva existe, eu já entendi que todo mundo sente raiva, eu já entendi toda essa parte, mas e agora? O que a gente faz com ela? Então, existem algumas práticas que eu gostaria de conversar com vocês. Uma dessas práticas fala sobre a escutar com compaixão. Por que escutar com compaixão ajuda? Às vezes as pessoas elas estão tão irritadas, tão estressadas e tão nervosas, elas estão tão incomodadas com tudo, e elas precisam desabafar, mas elas não sabem com quem fazer isso, porque a pessoa ela só sabe, quando ela começa a ouvir, imediatamente ela vai lá e te interrompe, porque ela acha que ela sabe o que você está falando, ela acha que ela sabe o que você precisa de melhor na sua vida, e ela acha que ela já sabe resolver o seu problema, antes de escutar você. E aí, como você não consegue verbalizar o que você está sentindo, você acaba guardando aquilo dentro de você, e aquilo vai aumentando de tamanho. E você vai ficando cada vez mais irritado. Quando a gente recebe as pessoas para a terapia, as pessoas elas estão com vontade de falar, elas estão com vontade de verbalizar, elas precisam falar, porque ninguém as ouve.
E isso vai causando um estresse, uma irritação na pessoa que não tem tamanho. Muitos casais não conseguem um ouvir o outro. E é extremamente importante que o casal consiga se ouvir. O homem precisa ouvir a mulher e a mulher precisa ouvir o homem. Eles precisam se comunicar. Lembra que eu comentei com vocês? Eu até comentei isso num vídeo. Tem um corte dele aí que fala justamente isso, que as pessoas elas não se dão tempo para se conhecer. Você se casa hoje já pensando em largar amanhã. E aí você não tem tempo de conhecer a pessoa. Você não tem tempo de conversar com ela, você não tem tempo de entender o que ela tem para falar. Essa comunicação, ela inexiste. E aí quando você não sabe ouvir, porque você também não tem tempo, nem tem paciência, e nem está disposto a isso, porque amar é muito mais do que você se unir a alguém por paixão e por desejo. Porque eu sempre disse isso. O casamento, no início dele, é só paixão e desejo. Só isso. Não tem amor. O amor, ele cresce durante o seu relacionamento. As pessoas podem falar, não, Luiz, é mentira sua. A gente casa amando, sim. Não ama nada. As pessoas, elas não comeram 1 quilo de sal juntas ainda para dizer que amam. Então a gente precisa ter tempo junto do outro para a gente desenvolver amor. E aí, a escuta com compaixão é uma escuta que faz com que você pare para ouvir a outra pessoa em silêncio, sem julgamento, sem questionar a pessoa. Nada, somente ouvir. Lembra que eu já comentei com vocês em lives anteriores que muitas vezes a mulher quer que a gente só escute ela e a gente não consegue fazer isso? A mulher não quer que você responda nada para ela, não quer que você pergunte nada para ela, nada. Ela quer que você fique calado, só ouça. E a gente não consegue. É sobre isso que eu estou falando. A gente precisa aprender a ter essa escuta com compaixão. A escuta com compaixão é uma escuta sem julgamento. É uma escuta que você faz porque você precisa estar lá do lado de quem você ama, a pessoa precisa falar, ela precisa desabafar, ela precisa verbalizar o que ela está sentindo, e às vezes é até contra a gente mesmo. Poxa, olha, você falou uma coisa que eu não gostei, eu fiquei chateado, né? Podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. O diálogo no relacionamento é uma coisa extremamente importante. Só que o diálogo, ele demanda que uma pessoa fale e a outra pessoa escute. E esse escutar é esse escutar que eu estou dizendo. É o escutar em silêncio, sem julgamento, e você vai ouvir tudo que a pessoa tem para falar até ela terminar. E esse tipo de escuta é uma escuta que a gente precisa treinar todos os dias. Ah, dá para escutar, dá para a gente fazer isso a qualquer momento? Não, não dá. Você precisa treinar isso. Você precisa treinar ouvir. E por que ouvir é importante? Coloque aí no chat. Quantas de vocês já quiseram falar com o marido não escutou? Quantas de vocês já quiseram falar com a esposa e a esposa não escutou? Quantos de vocês quiseram já falar alguma coisa para alguém conversar e a pessoa não parou para ouvir? A pessoa, na hora que você começa a falar, fala, ah, mas eu já sei o que é isso, se você fizer isso vai resolver, se você fizer aquilo vai resolver, se fizer aquilo outro vai resolver. E a pessoa não deu tempo para você falar, para você desabafar, para você falar aquilo que você sente. Então, uma das maneiras da gente aprender a transformar a nossa raiva é a escuta com compaixão. Quando uma pessoa está irritada demais, às vezes ela não quer falar. Ou às vezes ela quer falar, mas a gente tem que ficar mudo. A pessoa precisa falar. É importante para ela. Outra coisa que a gente precisa falar é falar com amor. Falar com amor é uma coisa muito importante. Por que eu vou falar? Por que falar com amor é uma coisa importante? Eu vou comentar com vocês uma situação que aconteceu com uma paciente. Houve uma situação em que a paciente
ela estava num estado de sofrimento gigantesco do relacionamento dela. E essa situação, ela ficou tão insustentável que a pessoa queria fazer algumas ações que iam acabar trazendo muito dano a ela. E aí, nessa conversa, a gente começou a conversar e a explicar como é importante nós usarmos a atenção consciente nesse momento. De onde vem esse sofrimento? Por que essas coisas acontecem? Quais são as ações que a gente está tomando que está levando aquilo? Ok, o sofrimento ele existe, ele está acontecendo ali. O que é que eu estou fazendo para que aquilo aconteça? Porque muitas vezes o problema está em que nós fazemos algo para que um problema aconteça. Isso é sempre assim? Não. Mas nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque às vezes nós contribuímos para o problema. Então ela começou a raciocinar sobre isso, etc. E aí, depois de algumas horas, ela conseguiu compreender algumas situações que estavam acontecendo na vida dela e aí ela verbalizou que ela era alguém muito agressiva no falar. Muito agressiva. Ela era agressiva e o marido a mesma coisa. Os dois tinham esse comportamento agressivo na voz. Então, quando um falava alguma coisa, o outro também falava e eles acabavam se ferindo verbalmente. Não resolviam um problema. E aí nós começamos esse processo de você agir com atenção consciente. E nesse processo para você agir com atenção consciente, os dois chegaram no consenso de que precisavam conversar e precisavam se desculpar. Então, eles começaram a treinar, os dois, treinar a escutar com compaixão e falar com amor. Então, o marido chega para a esposa e fala, olha, eu fiz você sofrer, eu causei danos a você, eu sei que você está há anos muito nervosa e eu ajudei nisso, e a esposa a mesma coisa. Então, os dois aprenderam que precisavam fazer concessões, eles precisavam tomar uma ação para que a família voltasse à sua estrutura normal. Depois de algumas horas nessa conversa, eles conseguiram fazer isso. E este é um caso de sucesso. Todos os casos são assim? Infelizmente não. Nós vemos muitos casos em que a mulher normalmente tenta tomar essa ação e o que acontece é que não tem um retorno da parte do parceiro, do companheiro dela. Então, é muito importante que a gente esteja muito atento a isso. Então, a terceira forma que a gente utiliza para auxiliar nesse controle da transformação da raiva é cuidar do corpo e da mente como uma coisa só. Nós precisamos entender que o corpo e a mente são uma coisa só. Algumas pessoas, por exemplo, pensam que se elas beberem muito, não tem problema nenhum. Elas podem pegar o carro e dirigir que não vai acontecer nada. Aí eu não preciso nem dizer para vocês que isso é uma escolha ruim de ser feita e que problemas gigantescos acontecem e com certeza acontecerão caso as pessoas não tenham o tipo de cuidado que precisam ter com relação a isso. Quem bebe não dirige. Tem pessoas que se colocam em situações de risco acreditando que elas conseguem resolver todas as questões, mesmo sabendo que elas estão se colocando numa situação em que é extremamente perigoso o que elas estão fazendo. Da mesma maneira, quando a gente fica ingerindo todo esse material que é mais tóxico, eu digo tóxico, violento, é um problema. Nós sempre aconselhamos as pessoas, logo que levantam pela manhã,
não ouvirem notícias agressivas. Não é bom. Você já começa o seu dia de uma maneira mais pesada. O ideal é que você comece o seu dia de uma maneira mais leve. Que nós não fiquemos tanto tempo alimentando, consumindo material violento. De forma nenhuma estou dizendo que as pessoas não precisam ter consciência daquilo que está acontecendo no mundo. Eu não estou dizendo isso. Nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta, nós precisamos estar atentos às notícias, àquilo que está acontecendo. Isso é importante e necessário. Mas nós podemos fazer isso durante o nosso dia e não ao acordar já começar alimentando a nossa mente com todo esse tipo de agressão. Então, é importante a gente começar a escolher o que a gente quer alimentar, com o que nós queremos alimentar a nossa mente. Se nós quisermos acalmar a nossa mente e ter mais paz, é importante que a gente alimente a nossa mente e o nosso corpo com coisas mais leves. E isso é importante. Muito importante. Às vezes a gente escuta isso e não liga muito, acha que é algo desnecessário, que não, acho que não é por aí. E realmente é sim. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente alimenta o nosso corpo. Porque de tanto você alimentar a sua mente com agressividade, com brutalidade, com agressão. Só um exemplo para vocês entenderem um pouco do que eu estou dizendo sobre isso. Existem videogames, jogos de videogames, em que o homem agride a mulher no videogame. Isso é um videogame. E agressões pesadas. Agressões pesadas. Então, assim, para mim, quando eu falo agressão pesada é porque tem coisas muito sérias lá. Mas para mim toda agressão é agressão. Ela não pode acontecer e ponto final. Você não pode levantar a mão, agredir, você não tem o direito de colocar a mão na outra pessoa. Isso está errado. Você não pode fazer. Isso é proibido. E isso é punido por lei. Então, assim, a gente não pode fazer isso. De jeito nenhum a gente pode ter esse comportamento. Tá? É inadmissível isso. Então, é muito importante que a gente compreenda que nós temos que tomar de fato cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. Porque se o nosso filho está crescendo jogando um jogo desse, como é que ele vai resolver as questões dele quando ele precisar resolver? Será que ele vai sentar e vai bater um papo? Ou será que aquilo que ele está enchendo a mente dele vai ser a primeira coisa que vai vir na mente dele? Algumas pessoas já pagaram para ver isso. E não foi bom. Então, não quer dizer que a gente não possa se divertir, não quer dizer que a gente não possa distrair a nossa mente, mas a gente pode procurar coisas que sejam mais sadias, menos violentas. E apesar disso parecer para algumas pessoas muito chato, falar, mas o mais legal é esse que tem arma atirando, tem um monte de coisa acontecendo. Então, você está só alimentando, consumindo violência na sua mente. E isso não é bom. Sem a gente fazer essa escuta com compaixão, a gente não consegue se reconectar. Não há reconexão. Por isso que é importante nós aprendermos a fazer essa escuta com compaixão. Luiz, como é que eu faço isso? Treinando todo dia. Não há nenhuma frase mágica que eu vá dizer para vocês, não há não há nada que eu possa, nenhum estalar de dedo que faça isso acontecer. Nós precisamos decidir hoje, agora, a viver no momento presente, a viver no agora. E neste momento, agora, nós tomarmos a ação de começar a ouvir. Ah, mas é cansativo. Às vezes sim. Mas é importante nós fazermos isso
Por quê? Porque isso vai ajudar nós mesmos e o outro a ter um relacionamento mais saudável. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque é importante nós fazermos isso no nosso relacionamento. Se o seu relacionamento hoje é como o meu relacionamento, que isso não existe, que bom que não existe. Então vamos continuar alimentando o nosso relacionamento com coisas saudáveis, para que nós possamos ficar bem. Se o seu relacionamento tem isso, comece a alimentar sua mente com coisas que sejam mais leves. É óbvio que em situações de agressão, as autoridades têm que ser acionadas imediatamente, porque a pessoa não pode deixar a vida dela em risco. E a gente também sabe que existem problemas que às vezes as mulheres são agredidas e não falam da agressão, não falam do agressor, porque temem o agressor. Então, e isso não é saudável, porque quando você vive com medo durante muito tempo, como infelizmente a gente vê algumas mulheres vivendo, e pode se tornar algo muito pior. Então, percebem que alimentar a nossa mente e o nosso corpo com algo mais sadio desde cedo é a melhor opção para que quando essa criança ela se torne um adolescente, um adulto, ela não passe por essas situações. E nós precisamos entender que muita gente acha que é bobagem isso. Não tem problema nenhum, pode fazer o que quiser que não vai ter problema. Terá problema. Então é importante cuidar disso desde cedo. Desde cedo. Não incentivar a agressão, não permitir a agressão, não permitir que a criança, que o adolescente fique se alimentando com tantas coisas agressivas. Se você não consegue falar de forma amorosa, você também não tem compreensão. E se você não cuida da sua raiva, a felicidade ela não se sustenta. E por que você está falando isso para mim, Luiz? Como assim cuidar da raiva? E sem cuidar da raiva, a felicidade não se sustenta. Como assim, Luiz, cuidar da raiva? Queridos, queridas, todas as vezes que alguém está sentindo raiva, é porque algo está acontecendo. Ninguém sente a raiva de graça. Ninguém levanta de manhã cedo e fala assim, estou com raiva hoje. Não. Uma série de coisas vão se acumulando e você gera aquela raiva. Então, quando nós sentimos isso, é porque algo está acontecendo. Se você não cuida disso, como é que você pode ser feliz? Como é que você pode ter equilíbrio? Como é que você pode ter uma vida melhor? Então, a raiva, ela é algo que precisa ser curada. A gente não pode... A raiva está aqui. Eu não posso estar com a raiva aqui e virar as costas para ela e falar assim, não, isso uma hora sai. Não, ela não sai. Ela não desaparece. Ela pode adormecer e depois aumentar de tamanho, mas desaparecer ela não desaparece. Então, cada conversa pode ser a última chance de restaurar um relacionamento. Cada conversa pode ser a última chance de restaurar um relacionamento. Então, não espere mais para praticar. Não espere mais. Decida hoje, decida agora, viver com atenção consciente. Decida agora praticar a fala com amor, a escuta com compaixão. Decida hoje fazer isso. Decida observar o que está acontecendo com você e tome as ações para a resolução do problema. Existem alguns conceitos interessantes, eu vou só resumi-los para vocês em 1 minuto. As pessoas têm problemas. Esses problemas, eles têm uma razão para eles existirem. Os problemas não acontecem de graça.
Então, se a gente tem algo que nos está fazendo, que está nos fazendo sofrer, é porque alguma coisa que nós desejamos, ou nós queremos e depois não queremos mais, ou desejamos e a gente não conseguiu ter, ou a gente quis muito e agora que tem não quer mais ter, ou a gente quis tanto uma coisa e agora que tem descobriu que não era tudo aquilo que a gente queria. Então a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque a gente às vezes deseja tanto alguma coisa, quer tanto alguma coisa ou não quer mais, e aí na ânsia de querer ter e não poder, ou de não querer mais e não conseguir se afastar, ou, enfim, a gente acaba sofrendo. Só que a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. A gente não pode. A gente precisa olhar verdadeiramente para isso e enxergar o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? O que está gerando esse sofrimento? E assim que a gente enxerga o porquê que o sofrimento está sendo gerado, a gente precisa tomar ações para que o sofrimento pare. E nós temos que ter coragem para fazer isso. Porque se você não toma coragem para remover aquilo que está te causando sofrimento, o seu sofrimento ele só vai aumentar cada vez mais. E o mais importante de tudo isso, quando você tem coragem para observar aquilo que está te causando sofrimento e você consegue enxergar o que é que você está fazendo para alimentar aquilo, ou o que é que está acontecendo que está alimentando aquele sofrimento. Quando a gente consegue. Vocês perceberam que a gente está olhando para ele? Em momento nenhum eu dei as costas para ele. Quando você consegue enxergar isso de forma clara, você consegue, com atenção consciente, vivendo no momento presente, está acontecendo isso, o que é que eu preciso fazer? Então você toma as ações necessárias para que você consiga resolver aquilo e passar por aquele problema e parar de sofrer. Então, imagine, eu vou dar um exemplo simples, mas muito importante. Uma pessoa está com uma tosse que não para nunca mais. Ela fuma. E aí ela vai lá, faz um exame e descobre que o problema da tosse dela é o cigarro. Então, assim, ela estava com um problema que estava fazendo ela sofrer, tossindo sem parar. Aí ela começou a pesquisar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Ela descobriu, olha, fiz o exame, o cigarro está causando isso em você. Então ela já sabe que se ela parar de fumar, ela para de tossir. E aí ela decide, eu não vou mais fumar. Daí um tempo ela para de tossir. E a saúde dela volta ao normal. Então, é óbvio que existem situações na vida muito mais complexas do que apenas o cigarro. Esse exemplo ele foi dado para que a gente compreenda que nós precisamos entender o que está alimentando aquilo que está nos fazendo sofrer, que está nos causando raiva, o estresse, que está nos levando à agressão. Então o motivo de eu estar conversando com vocês é para que a gente consiga enxergar aqui na base qual é o problema, o que está acontecendo, quais são as ações que eu estou tomando ou que eu já tomei, e a gente tem a consequência, né, das nossas ações, porque a gente tem o direito de escolher o que nós vamos fazer, mas a consequência a gente não tem direito de escolher. A consequência ela acontece. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo. E uma vez entendido isso, a gente consegue resolver, né, ou tomar as ações necessárias para a resolução. Mas a gente só consegue resolver isso se nós agirmos com atenção consciente. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo agora conosco. Agora. Se nós não tivermos a decisão firme de viver a partir de agora, de já, o momento presente, dificilmente a gente vai conseguir resolver algum problema. Por quê? Porque se você não vive o presente, se sua mente está no passado ou no futuro, a sua vida simplesmente só está passando por você. E é importante que nós tenhamos isso na nossa mente. O que é que nós estamos fazendo
e o porquê que isso está gerando um problema. E nós precisamos tomar ação para resolução. Então, nós precisamos entender que a raiva, ela não é algo para ser reprimido. Ela precisa ser cuidada. Corpo e mente são uma coisa só. Não são duas coisas separadas. Então a gente não pode surrar um e achar que o outro vai ficar bem. Não vai. A raiva, ela não nasce só de um trauma. Ela também nasce por aquilo que você come, por aquilo que você ouve, por aquilo que você assiste e principalmente por aquilo que você repete. Muitas pessoas, elas têm raiva e você ouve tantas coisas e você vai repetindo aquilo que você ouviu e você acaba tendo problemas. Por quê? Porque você tem problemas porque você está repetindo um comportamento que você viu. É o que eu falei para vocês, por exemplo, do videogame que mostra homem batendo em mulher. Aí você vê tanto aquilo que uma hora sua mente vai lá e fala para o seu corpo, repete. E o seu corpo vai repetir. Então, você já tem tudo dentro de você. Você precisa decidir hoje viver com atenção consciente e você precisa voltar a olhar para você mesmo, para você mesmo. E saber que você tem total capacidade de viver uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida com mais propósito. Se você tomar a ação necessária de não viver se alimentando ou consumindo agressividade e coisas que são venenos para o nosso corpo e para a nossa mente. Para a gente concluir nossa live de hoje, como toda live eu faço com vocês, é um desafio para os próximos 7 dias para vocês cuidarem da raiva com consciência. Então, vamos aos passos, tá? Então, durante os próximos 7 dias, alimente sua mente com conteúdos de paz e de compaixão. Então, nos próximos 7 dias, alimente a sua mente com conteúdos de paz e de compaixão. Observe o que você come e bebe. Evite excessos, estimulantes, drogas prejudiciais. Evite isso. Existem produtos que tiram o nosso equilíbrio, eles tiram a nossa racionalidade, o nosso pensar, eles removem isso da gente. Bebida em excesso faz isso. Quando você bebe em excesso, você não é mais dono de si. Você toma ações e fala coisas que você teoricamente não falaria se você não estivesse nessa situação. Então, evite isso. Pratique a escuta compassiva em uma conversa por dia. Lembra da escuta compassiva? Você deve ouvir sem julgar, sem interromper, deixar a pessoa falar até terminar. Isso é importante. Ouvir. Anote sua raiva. Quando ela surgir, escreva sobre ela antes de reagir. Por que é que eu estou com raiva? Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? Às vezes as pessoas elas têm alguns comportamentos que outros não gostam. Mas na mente dela está tudo certo. Não há nenhum problema no comportamento dela. Mas o outro não gosta. E às vezes a gente fica com raiva, por quê? Porque a pessoa teve um comportamento que a gente não gostou. E aí nós não raciocinamos, a gente só age. Então, isso acontece porque a pessoa não está vivendo no momento presente. Ela só está reagindo. E quando você utiliza no seu dia a dia a atenção consciente, você não reage, o seu comportamento não é reativo.
O seu comportamento é de observar, acolher e resolver com atenção. Então nós não temos que explodir. Nós precisamos observar, acolher, e aí a gente vai lá e toma uma ação e resolve. Essa ação reativa é algo do impulso que não tem necessidade nenhuma de nós termos ele. Você precisa treinar, né? Nós precisamos treinar isso todos os dias. E eu tenho certeza que se você aceitar esse desafio de 7 dias, você vai estar dando um passo concreto rumo à sua liberdade emocional. Compartilhe essa live com pessoas que vocês sabem que precisam respirar um pouco esses momentos de raiva que às vezes as pessoas têm, são agitadas demais. Compartilha isso. E comecem a pensar nesses 4 passos: alimentar sua mente com conteúdos de paz e compaixão, observar o que você come e bebe, evitar excessos, produtos estimulantes, praticar escuta compassiva e anotar a sua raiva. Qual desses 4 passos você pode fazer hoje ainda? Começar hoje, para que você já comece a criar o hábito de ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada e uma vida com mais propósito. Então, eu gostaria de desejar uma ótima noite para vocês, agradecer pela gentileza de vocês estarem aqui. Não esqueçam, a live fica disponível no grupo, tá? O link da live vai ficar disponível no grupo. O link do grupo tá na bio, é só vocês acessarem, tá lá o link do grupo do WhatsApp, tá bom? É um link que vai ter informações, além da live, vai ter outros vídeos desses curtinhos de 1 minuto para vocês, tá? Ninguém vai oferecer nada para vocês e nem vender nada para vocês, tá, gente? É um grupo só para vocês terem essas informações lá, tá? É um serviço voluntário. Então, eu faço isso só para poder contribuir com o bem-estar, porque contribuíram quando eu precisei com o bem-estar. Então eu acho importante retribuir esse bem que me foi dado. Então, e eu tenho um grande amor por isso. Grande amor de lidar com pessoas e cuidar de pessoas. Então é por isso que eu faço isso, para poder retribuir esse bem-estar que eu recebi. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Gostaria de pedir um favor para vocês que estão aqui, estão me ouvindo. Tem um vídeo lá que está fixado no perfil, aqui no perfil do TikTok, falando a respeito de agressão feminina. Por favor, curtam esse vídeo, se vocês puderem fazer essa gentileza, e compartilhem ele, para que mais pessoas se juntem a esse movimento do bem, de nós dizermos não à violência, e de nós termos dentro de nós essa frase tão importante, que quando a mulher diz não, é não. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite, que vocês estejam bem com suas famílias, e nós nos vemos no sábado com a nossa live às 8 horas da noite, tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigado pela sua companhia.